o Davi falou o seguinte: olha, luz para os meus pés é a sua palavra. E ainda o Davi disse também: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então aí a importância. A palavra ela ilumina o caminho e também nos faz nos aproximar mais de Deus, evitando que a gente se apaixone pelas coisas desse mundo. O primeiro passo é que um líder, ele precisa ser apegado à palavra de Deus, porque todo e qualquer líder dentro do corpo de Cristo, ele precisa ser guiado pelo Espírito. O líder precisa ser apegado à palavra de Deus, porque a própria palavra nos ensina, né? Jesus, através da palavra, tem nos ensinado que a gente precisa ser afiado na palavra do Senhor. Como todo bolo ele tem uma receita, o nosso comportamento, as nossas atitudes, ela também precisa ter uma receita. E essa receita a gente encontra dentro da palavra de Deus. Não tem como desvincular a liderança de conhecimento bíblico. A segunda qualidade de um líder altamente eficaz é que ele tem que se manter firme na palavra. Eu sei que nós, como cristãos, temos que aprender muito pouco, na verdade, mas temos que ser relembrados de muitas coisas e ser firme na palavra, se manter firme na palavra, apesar que pensaremos, não, é uma coisa óbvia, mas nem sempre nós permanecemos firmes na palavra. O livro de Tito fala muito sobre isso, quando Paulo escreve para aquele evangelista Tito, e ele diz, olha só, eu deixei você na ilha de Creta para que você pudesse colocar as coisas em ordem, o que ainda faltava fazer, e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. E lembre das minhas ordens. Paulo escrevendo, Gates, para Tito, ele diz o seguinte, olha, você tem que nomear a liderança da igreja, os presbíteros, homens que vão estar servindo, influenciando, direcionando a obra aí em Creta. E no versículo 9, conforme você falou esse ponto, ele diz o seguinte, esses homens devem se manter firmes na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. E se não manter firme nessa palavra, não tem como, né? Vamos aceitando qualquer coisa. Agora, o importante, eu queria lembrar também, que há coisas escritas claras, às vezes não só uma vez, mas várias vezes, coisas de uma forma ou de outra, nós temos a tendência de permanecer entre nós, né? Por exemplo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem ajuda do Senhor. Verso 23. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois vocês sabem que elas sempre acabam em brigas. Verso 24. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de viverem a conhecer a verdade. Então, é algo claro, algo específico, mas às vezes são passagens, na verdade, ignoradas por nós, porque talvez não tem como medir o que é delicadeza, o que é educação, né? O que é fugir da imoralidade. Então, por não ter, às vezes, uma medida tão exata, preto e branco, nós ignoramos por completo esses mandamentos necessários e criamos, às vezes, certas tradições entre nós, algo talvez que a Bíblia nem relata e se tornam leis e coisas, preocupamos como os próprios fariseus, né? Os fariseus faltaram o entendimento do Espírito da vontade de Deus, das leis de Deus e criaram suas próprias regras e leis. É interessante que quando você fala sobre isso, no livro de Tito, quando o apóstolo Paulo aconselhou Tito a escolher homens que fossem firmes na palavra, ele diz o seguinte, para que eles possam, em primeiro lugar, animar outras pessoas. Se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, se você não está arraigado a sua vida, o seu caráter na palavra de Deus, se você não é um homem que está cheio do Espírito de Deus,
Como é que você procura? Como é que você vai conseguir encher uma outra pessoa? Você tem o quê? Nada. Nada para oferecer. Se eu tenho nada dentro de mim, o que eu posso dar para você? E de fato, eu vejo o nosso mundo da liderança, de uma forma geral hoje, em todos os aspectos, em todos os cantos, sofrendo a crise do conteúdo. Não tem o que oferecer. Estão vazios. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, apegados à palavra de Deus, firmes nessa mensagem, para poder ter o que oferecer, animar outros, e quando corrigir, porque diz aqui inclusive, para que também possam mostrar o erro daqueles que são contra esse ensinamento, Tito 1, versículo 9, fazê-lo, conforme disse o Gates, fazê-lo com carinho, fazer com amor, fazer com humildade, fazer com brandura, fazer com educação, com delicadeza, não é mesmo? Porque, infelizmente, Gates, nós temos visto muitos líderes que, quando pulam em cima de alguém, pulam com os dois pés, pulam para machucar, estão prontos realmente para criticar, para excomungar, né, para mandar para fora da igreja. É aquela ovelhinha que já está caída, está ferida, está precisando ser levantada, pega no colo, e essas pessoas estão prontas para chutá-las. Por quê? Porque aqui é do meu jeito, porque senão não tem jeito. Você está... seu pecado, as pessoas muitas vezes, como os fariseus fizeram em João capítulo 8, né, levaram aquela mulher pega em adultério, não estava preocupado com a pureza dessa mulher, ou a pureza de Israel. Estava usando ela como uma questão religiosa para brigar, para atacar Jesus, né? Então, muitas vezes, nós usamos o nosso conhecimento bíblico para uma vantagem própria, para mostrar que eu que sei, que eu que estou encarregado, as minhas opiniões que valem, que têm peso. Aqui em Romanos capítulo 14, Paulo fala para a questão, não devemos julgar os irmãos que têm uma opinião diferente sobre um certo determinado assunto, né? É Deus que vai fazer essa pessoa progredir ou não, né? Mas quando chega uma questão de opinião, né? Ele diz às vezes, verso 22, mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto, né? Muitas coisas devemos até ficar calados. A Bíblia não revela, não determina. Então, quem somos nós de querer determinar coisas que nem o próprio Jesus se revelou, né? Então, às vezes, nossas dificuldades na igreja vêm quando cada um vai inventando ou criando suas próprias opiniões, leis que nem o próprio Deus nos deu e esclareceu, né? Isso é muito importante, porque a liderança precisa ter essa sensibilidade, não é mesmo? Conforme já dizia aquele lema, né, da restauração, falar onde a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala, certo. Porque senão eu começo a me colocar como juiz, né? E Tiago fala, quem sou eu para ficar julgando ou criticando os meus irmãos, ou falando mal, né, baseado nisso, naquilo, na opinião, não é mesmo? Na visão minha ou da outra pessoa. E uma outra coisa, Gates, a Bíblia diz que quando eu estou na palavra de Deus, eu vou ter sabedoria, né? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Na palavra de Deus, quando Deus responde, Ele vai responder com a palavra dele, eu vou adquirir a sabedoria. E mais do que isso, uma coisa que a Bíblia nos ensina claramente sobre a necessidade de estarmos firmes na palavra, ali arraigados na palavra, é porque eu vou me guardar puro. Como é que eu posso corrigir outros? Como é que eu posso direcionar outros? Como é que eu posso influenciar ou ser um exemplo e liderar outra pessoa? Se a minha vida é toda desarrumada, se eu realmente sou um péssimo exemplo, se eu não tenho realmente assim caráter, né? Lá no livro de Salmos 119, versículo 11, diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o líder, ele precisa ser uma pessoa pura de coração. E essa pureza vem quando ele, ao invés de se encher com as coisas do mundo, com as fascinações, as distrações e as coisas que são chamativas no mundo, ele se enche com a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, né, quando Paulo começa a tratar do assunto dos alimentos oferecidos a ídolos, ele diz, na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Então, assim, manter firme na palavra significa que a nossa vida vai demonstrar esse entendimento, esse conhecimento. Deus não está preocupado com pessoas, biblioteca ambulante, não é isso não.
mas aquele que faz com que realmente essa palavra é evidente na sua vida, no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas decisões, na maneira que você trata as pessoas, na sua própria humildade. Manter firme, sim, não abrir mão. Mas não estamos falando de opiniões de irmão, de um líder de tal igreja, ou pessoa que escreveu um livro. Não, estamos falando da palavra, no dia a dia, no andar da igreja, na missão, no propósito da igreja, na vida do obreiro e do líder.